Como estudar e interpretar a Bíblia? Vejamos como a Bíblia, e a mensageira do Senhor, respondem a essa pergunta. Começaremos pelo texto da profetisa. Leia. Aqueles que estão empenhados em proclamar a mensagem do terceiro anjo, estão examinando as Escrituras, sobre o mesmo plano que o Pai Miller adotou no pequeno livro intitulado Visões das Profecias e Cronologia Profética. Pai Miller dá as seguintes regras simples, mas inteligentes e importantes para estudar e interpretar a Bíblia. 1. Cada palavra deve ter sua nota do tradutor. No original segue a transcrição de 5 regras. A porção acima é uma parte dessas regras, e em nosso estudo da Bíblia, todos devemos bem fazer atenção para os princípios estabelecidos. RH 25, de novembro de 1884. Note que a profetisa deu de forma específica o método que devemos utilizar. Agora então veremos uma por uma destas regras. As regras de interpretação da Bíblia, por William Miller, extraídas do livro Obras de Miller, volume 1, editado em 1842. Guilherme Miller começa a introdução dizendo: estudando a Bíblia, encontrei as seguintes regras que me foram extremamente úteis, e agora eu as compartilho com o público por causa de um pedido especial. Cada regra deve ser estudada, em conexão com as referências das Escrituras, para que o estudante da Bíblia possa ser beneficiado. Regra 1. Cada palavra deve ter sua apropriada relevância, de acordo com o tema apresentado na Bíblia. Regra 2. Toda a Escritura é necessária e deve ser entendida com diligência, aplicação e estudo. Regra 3. Nada do que é revelado na Escritura pode ser escondido daquele que pergunta com fé sem vacilar. Pause o vídeo, e leia as referências das provas bíblicas, que acompanha cada regra. Regra 4. Para entender doutrina, junta todas as escrituras acerca do tema que você deseja entender. Deixe que cada palavra tenha sua influência apropriada. E se você pode formalizar sua teoria sem contradição, você não deve estar no erro. Regra 5. A escritura tem que ser sua própria expositora, sendo regra por si só. Se eu dependo de um professor para interpretá-la para mim, e ele adivinhar seu significado, ou deseja acreditar desta maneira por causa das suas crenças sectárias, ou por ser achado sábio, então seu adivinhar, desejo, crença, ou sabedoria torna-se a minha regra e não a da Bíblia. Regra 6. Deus revelou as coisas vindouras por visões e parábolas, e desta maneira as mesmas coisas são frequentemente reveladas vez após vez, em diferentes visões ou diferentes figuras e parábolas. Se você deseja entendê-las, você tem que combiná-las todas em uma só. Regra 7. A visão é sempre mencionada como uma visão. Regra 8. As figuras sempre têm um significado figurativo, e são usadas constantemente na profecia para representar coisas, tempos e eventos futuros, como montes significando governos, bestas significando reinos, águas significando povos, lâmpada significando a palavra de Deus, dia significando ano. Regra 9. Parábolas são usadas como comparações para ilustração de temas, e têm que ser explicados da mesma maneira que as figuras, ou seja, pelo tema e pela Bíblia. Regra 10. Figuras às vezes têm 2 ou mais significados. O dia, por exemplo, é usado no sentido figurativo, para representar 3 diferentes períodos de tempo. 1. Indefinido. 2. Definido. 1 dia por ano. 3. 1 dia por 1000 anos. Se você aplicar a construção certa, terá harmonia com a Bíblia e fará sentido. Ao contrário, não terá sentido. Regra 11. Como saber quando uma palavra é usada figurativamente, se faz sentido tal como está, e não agride as leis simples da natureza, então deve ser entendido literalmente, se não figurativamente. Regra 12. Para aprender o verdadeiro significado de figuras, rastreie sua palavra figurativa por toda a tua Bíblia, e onde você a encontrar explicada, aplique esta sobre sua figura, e se ela fazer bom sentido, você não precisa procurar além disso, se não procure novamente. Regra 13. Para saber se temos um evento verdadeiramente histórico para o cumprimento de uma profecia, se você encontra a cada palavra da profecia, depois que as figuras são entendidas, cumprida literalmente,
Então você saberá que a sua história é um evento verdadeiro. Mas se uma palavra não tem cumprimento, então você precisa procurar um outro evento, ou esperar seu desenvolvimento no futuro. Porque Deus cuida para que a história e a profecia se concordem, para que os verdadeiros filhos e crentes de Deus nunca sejam envergonhados. Regra 14. A regra mais importante de todas é que você tenha fé. Deve ser uma fé que requer um sacrifício, e, se tentada, desistiria do objeto mais querido da terra, o mundo com todos os seus encantos, caráter, vida, ocupação, amigos, casa, confortos e honras mundanas. Se algum destes te atrapalhar de acreditar em alguma parte da palavra de Deus, mostrará que vossa fé é vã. Nem podemos acreditar enquanto um destes motivos ficam escondidos em nossos corações. Nós temos que acreditar que Deus nunca perdeu sua palavra. E podemos ter confiança que, Ele que toma nota dos pardais, e conta os pelos da nossa cabeça, vai guardar a tradução da sua própria palavra, e construirá uma barreira em volta dela, e irá prevenir que aqueles que sinceramente confiam em Deus, e colocam a sua confiança implícita em sua palavra, errem longe da verdade, embora possam eles não entender o hebraico ou o grego. Estas são umas das mais importantes regras que penso que a palavra de Deus me autoriza a adotar e seguir, a fim de ter um sistema de regularidade. E se eu não estiver muito enganado, fazendo assim, encontrei que a Bíblia em sua plenitude é um dos livros mais simples, claros e compreensíveis já escrito, contendo em si mesmo a prova da sua origem divina, e cheia de todo o conhecimento que nossos corações poderia desejar saber ou gozar. Achei nela um tesouro que o mundo inteiro não pode comprar. De uma tranquila paz em acreditar, e uma firme esperança no futuro. Sustenta a mente na dificuldade, e nos ensina a ser humildes na prosperidade. E nos prepara a amar, e fazer os bens aos outros e perceber o valor da alma. Torna-nos ousados e valentes pela verdade, e persistentes para opor ao erro. Isso nos dá uma arma poderosa para quebrar a infidelidade, e nos faz conhecer o único antídoto para o pecado. Nos instrui, como a morte será vencida e como os laços da tumba terão que ser quebradas. Nos conta os eventos do futuro, e nos mostra a preparação necessária para confrontá-los. Nos dá uma oportunidade de manter conversações com o Rei dos Reis, e revela o melhor código de leis já decretados. Isto é apenas uma fraca visão de seu valor. No entanto, tantas almas perecendo tratam ela com negligência, ou, o que é igualmente mal, a tratam como mistério que não podem ser entendido. Oh, meu querido leitor, faça dela teu principal estudo. Prove bem, e você verá que é tudo o que eu disse. Sim, como a rainha de Sabá, você dirá que te contaram somente a metade. A divindade ensinada nos nossos colégios é sempre fundamentada em alguma crença sectária. Pode impressionar uma mente aberta com estas ideias, mas sempre terminará em intolerância. Uma mente livre nunca estará satisfeito com os pontos de vista de outros. Se eu fosse um professor de jovens em divindade, primeiramente ensinaria a sua capacidade de mente. Se estes estivessem bons, faria eles estudarem a Bíblia por eles mesmos, e deixaria eles livres para fazer bem ao mundo. Mas se eles não tiverem mente, eu estamparia com a mente de outros, e escreveria intolerantes em suas testas e mandaria eles como escravos. Guilherme Miller. Significado da palavra intolerante. Pelo dicionário, Webster's 1828. Esta palavra, intolerante, foi traduzida da palavra original em inglês, bigot, significando, uma pessoa que é obstinada e irracionalmente ligada a um determinado credo, opinião, prática ou ritual. A palavra é às vezes usada em um sentido ampliado, para uma pessoa que está ligada de forma iliberal a qualquer opinião ou sistema de crença, como um intolerante pela religião maometana, um intolerante por uma forma de governo. Veja agora este parágrafo, que é a continuação do texto da profetisa que lemos anteriormente. Genuína fé é fundada nas Escrituras, mas Satanás usa tão numerosos dispositivos para distorcer as Escrituras e trazer em erro. Que grande cuidado é necessário se alguém gostaria de saber o que elas realmente ensinam. É um dos grandes delírios deste tempo alongar-se muito sobre sentimento, e reivindicar honestidade enquanto ignora as claras expressões da palavra de Deus, pois essa palavra não coincide com os sentimentos. RH, 1884, parágrafo 26. Eleite. Concluímos que, no se afastar das ordens do espírito de profecia, em seguir tais regras, para estudo e interpretação das Escrituras,
tem sido a causa de se chegar a conclusões diferentes sobre um mesmo tema bíblico. Para mais estudos, clique aqui.